Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire. Estou com você novamente aqui no nosso EAD Livro 2, conversando sobre os ensinos e as parábolas de Jesus. Hoje vamos conversar sobre as 3 revelações divinas: Moisés, Jesus e a trazida por Kardec. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca a oportunidade de se inscrever e conhecer também as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal, você vai receber a atualização de todos os nossos cursos e aulas. Não é maravilhoso? Meus amores, vamos então iniciar a nossa aula de hoje. O que nós vamos estudar? Qual será o tema que nós vamos abordar no dia de hoje? As 3 revelações: Moisés, Jesus e Kardec. Mais uma vez, eu repito, esse assunto já foi detalhado e muito bem estudado também no ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos aqui, o livro EAD, na verdade, o Estudo Aprofundado, está trazendo novamente essa ideia para que você possa relembrar. Mas esses assuntos estão também muito bem detalhados no ESD, perfeito? E quais são, então, em relação ao nosso tema de hoje, as ideias centrais do nosso estudo? O que nós vamos estudar? Qual o objetivo da nossa aula de hoje? Então, vamos citar as 3 revelações divinas, destacando as suas principais características e indicar os 3 aspectos da revelação espírita. Então, além de estudarmos as 3 revelações, vamos ainda analisar de forma mais detalhada os aspectos trazidos pela revelação espírita. E como você já sabe, trazemos inicialmente as nossas ideias principais e depois iremos abordar mais detalhadamente. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Revelação divina, ok? Em 3 aspectos essenciais. A primeira revelação veio através de Moisés, que trouxe a missão da justiça. O Evangelho trouxe a revelação insuperável do amor, que o Evangelho foi trazido por Jesus. E o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade, segundo nos coloca Emmanuel. Podemos tomar o Espiritismo simbolizando como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu, também de Emmanuel. Então percebam aí que cada uma das revelações ela focou em um aspecto importante para a humanidade. Moisés focou, trabalhou, reforçou a justiça para todos nós. Jesus, através do seu Evangelho, veio nos falar do amor. E a doutrina espírita da verdade, exatamente por retirar o véu de muitas informações, veio nos mostrar a verdade, aquelas informações que ainda faltavam para que nós pudéssemos entender de uma forma mais completa a justiça divina. E como nós já havíamos também comentado de forma mais en passant na aula anterior, vale destacar mais uma vez esse triângulo de forças espirituais, que é exatamente o tripé no qual se baseia a doutrina espírita, que ela é ciência, filosofia e religião. Falando agora então sobre as revelações divinas. No centro das 3 revelações encontra-se Jesus, como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. Se nós observarmos muito bem, tanto Moisés quanto o Evangelho, tanto a verdade, tanto o amor, tanto a justiça, o amor e a verdade, tem como base, como fundamento, Jesus, sendo ele toda a luz, toda a sabedoria, toda a verdade para nós.
Por isso que Jesus está interligado em todas as revelações divinas. E é mais uma vez por isso também que dizemos que a doutrina espírita, ela igualmente reconhece o poder, a elevação, a pureza do Cristo. Há ainda dúvidas, muitas vezes, de algumas pessoas que não conhecem mais os fundamentos, não conhecem mais a fundo os fundamentos espíritas, que nós não acreditamos em Jesus. Claro que nós acreditamos em Jesus, não só acreditamos, como seguimos Jesus. Então vamos agora falar ali do amor, da justiça e da verdade, os três aspectos trazidos por Moisés, por Jesus e também pelo Espiritismo. Então, com o amor trazido por Jesus, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização. E isso é uma verdade. O amor, ele é o mais importante, o sentimento maior, o mandamento maior de toda a lei. Mas para que ele possa ser verdadeiramente vivenciado, é necessário que nós tenhamos a justiça, para que a justiça possa ser aplicada de forma igualitária para todas as pessoas, e a verdade também, porque para que nós possamos aplicar a justiça e vivenciar o amor, precisamos conhecer, precisamos saber da verdade, precisamos entender os porquês. Porque quando se conhece e se sabe a necessidade de agir de uma determinada forma, é mais fácil aplicar a lei, é mais fácil vivenciar. Mas se nós apenas precisamos vivenciar, cumprir uma determinada norma, sem entender os motivos, sem que aquilo toque fundo aos nossos corações, fica muito mais difícil. Então, a justiça e a verdade vêm exatamente secundar, instrumentalizar a vivência do amor. A justiça, portanto, aplainou-lhe os caminhos, e a verdade, conseguintemente, esclarece os seus divinos ensinamentos, como nós já havíamos comentado. Eis porque, com o Espiritismo simbolizando a terceira revelação da lei, o homem terreno se prepara, aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual nos milênios por vindouros. Cada revelação representa uma síntese dos ensinamentos espirituais necessários ao aprimoramento da humanidade. Lembrando aqui que a primeira revelação que veio com Moisés, ele trouxe a justiça, sim, mas onde ela se fez presente? No Decálogo, que são os 10 mandamentos. Tanto é que os 10 mandamentos, quando nós estamos estudando sobre Moisés, nós sabemos que é a parte imperecível da sua lei, porque a lei mosaica é dividida na lei divina, que realmente se retrata e se configura no Decálogo, nos 10 mandamentos, e a sua lei civil ou disciplinar, que era uma lei que, na verdade, regramentos instituídos por Moisés. Não veio de inspiração divina, embora ele tenha colocado como tal, para que pudesse ser cumprida pela humanidade, pela sociedade da época. Mas foram leis e normas que ele mesmo implantou e instituiu para disciplinar aquele povo ainda embrutecido. Então, ele precisava regulamentar o convívio, de que modo aquela sociedade iria se organizar. Então, ele precisou estabelecer a sua lei civil e disciplinar, mas ela era temporária, adequada àquele povo, àquela cultura, àquela condição. Mas, à medida que a humanidade evolui, a lei civil ou disciplinar também evolui, se modifica e se adequa à nova condição da humanidade. Diferente da lei divina, que o Decálogo em nenhum momento foi alterado por Jesus. Jesus alterou, sim, a lei disciplinar, a lei civil de Moisés, mas não alterou a lei divina
exatamente o Decálogo. E Jesus veio trazer exatamente o amor, uma nova forma de entender Deus. Saía daquela condição de um Deus vingativo e punitivo para um Deus de amor e de misericórdia. Com Jesus, tivemos uma concepção completamente nova de Deus. Então, ele veio essencialmente falar e nos ensinar o amor. Por isso ele disse que toda a lei e os profetas estavam resumidos nos 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de todo o teu ser, e ao próximo como a ti mesmo. Então, o amor foi a mensagem central de Jesus. E o Espiritismo veio trazer a verdade, veio trazer o conhecimento, veio exatamente explicar muitas coisas que Jesus não pôde falar naquela época. Então, são vertentes que se completam para que a humanidade possa verdadeiramente progredir, mas progredir compreendendo, conhecendo e tendo a noção de que precisa progredir para alcançar um futuro melhor e mais feliz. Então, é exatamente o que nós vemos aí. O Espiritismo diz aqui, simbolizando a terceira revelação da lei, o homem terreno se prepara, aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual, que é a evolução do ser. Todos nós caminhamos para o reino angélico, para a nossa sublimação do ser, que é o que coloca aí o nosso EAD, certo? Moisés instalara o princípio da justiça, coordenando a vida e influenciando de fora para dentro. Ou seja, a norma, a justiça, os regramentos, a conduta, o dever, a disciplina. Jesus inaugurou na terra o princípio do amor, a exteriorizar-se do coração, de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. Detectada a maturidade espiritual da humanidade terrestre, novas luzes chegam ao campo terrestre, marcando o advento da terceira revelação divina, que foi a doutrina espírita. Então, nós percebemos que, e nós estudamos muito bem isso no ESD também, que a doutrina espírita ela não poderia chegar antes. Para que ela pudesse ser bem compreendida, a humanidade precisava amadurecer intelectualmente. Já precisava ter ali o início do trabalho, do desenvolvimento da ciência, das filosofias. Nós precisávamos estar num nível de entendimento e de maturidade para que pudéssemos compreender as verdades trazidas pela doutrina espírita. E vejam, mesmo hoje, tanto tempo não, mas mais de 150 anos após a codificação, nós ainda temos dificuldades muitas vezes para interpretar as verdades trazidas pela doutrina. Estudamos, mas as dúvidas não cessam por completo ainda. Então percebam que é exatamente por isso que a doutrina espírita ela é progressista, porque Kardec não pôde dizer tudo, porque nós não estamos ainda com toda a maturidade e evolução necessárias para tudo compreender. Então, nos foi dito, nos foi trazida a verdade dentro da nossa capacidade de entendimento. Mas à medida que nós formos evoluindo, e nós estamos evoluindo, outras informações, outras verdades serão trazidas para todos nós. Elegindo a fé raciocinada como fator básico de evolução, a doutrina espírita se expressa no tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, proporcionando-nos segura orientação e clareando-nos a mente no rumo das legítimas conquistas espirituais. Vejam bem aqui que a doutrina espírita ela é muito mais ampla do que nós muitas vezes temos condições de apreender. Ela não é só religião, ela não é só um meio de nos conectar, de nos ligar ao Pai. Ela não é só uma filosofia, ela não apenas responde às dúvidas e os questionamentos da humanidade. Não é só uma ciência,
não está ali apenas para estudar os fenômenos mediúnicos. Ela é tudo isso. Então vejam, nessa figura que nós colocamos aqui, que a filosofia nos traz o porquê. O porquê de nós sofrermos, o porquê de nós estarmos no mundo, o porquê da existência divina, o porquê e para onde nós iremos, porquê estamos na Terra. Essas informações a doutrina nos traz no seu aspecto filosófico. No aspecto da ciência, nos diz como, exatamente como os fenômenos acontecem, como se dá essa relação entre os espíritos e os encarnados, como se dá o processo mediúnico, explica para nós, detalha e nos orienta como devemos proceder, sempre de forma muito cuidadosa, diante desses fenômenos. E a religião nos diz para que tudo isso? Ora, para nós crescermos, para nós evoluirmos, para nós alcançarmos a perfeição, que é exatamente o objetivo pelo qual nós fomos criados. Então, os três aspectos se completam. Então, o tríplice aspecto da doutrina espírita esse tríplice aspecto é fundamental para que ocorra essa compreensão global de tudo aquilo que a doutrina espírita é e representa para a humanidade. Emmanuel, em O Consolador, traz também algumas informações extremamente importantes. Então vamos lê-las. Podemos tomar o Espiritismo, simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais: ciência, filosofia e religião. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No seu aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. E quando nós vamos interpretar essas observações de Emmanuel, fazem todo sentido, porque realmente a filosofia, a ciência é algo que liga o homem à Terra. Principalmente o aspecto intelectual é desenvolvido no homem. Mas, se nós trabalharmos só a intelectualidade, só a filosofia e só a ciência, nós vamos ficar ainda muito ligados à Terra. Nós precisamos ter esse conhecimento, mas nós precisamos ter esse conhecimento para que possamos nos conectar de uma forma muito mais efetiva e verdadeira a Deus, porque Ele é o nosso Criador e é para Ele que nós temos que caminhar. E aí vem o papel da religião, como diz, é o ângulo divino que liga o homem ao céu. E outro... Desculpa, vou beber aqui uma água. E o outro aspecto bem interessante dessa abordagem é que, no aspecto científico e filosófico, nós estamos sempre ali estudando, investigando, aprimorando e crescendo, mostrando aí, nesse ponto, o aspecto progressista da doutrina espírita, porque novas investigações, novas relações com o mundo espiritual, a forma como tudo acontece continua sendo estudado. Muitas perguntas de O Livro dos Espíritos, que é o aspecto essencialmente filosófico da doutrina, muitas perguntas ali vocês devem lembrar, porque devem ter estudado o Livro dos Espíritos, devem lembrar que nem tudo a espiritualidade respondeu. Em muitas perguntas, a espiritualidade nos disse que nós ainda não tínhamos condições, conhecimento, maturidade para saber aquelas informações.
quando nós queremos saber sobre o início das coisas, sobre a natureza íntima da divindade. Nada disso a espiritualidade pôde nos fornecer esses conhecimentos, porque nos falta ainda o progresso do espírito para essa compreensão. Por isso que diz, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, porque continuamos ali estudando e procurando conhecer esses aspectos. Mas, no seu aspecto religioso, não. Repousa toda a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Vejam que quando nós estamos estudando sobre Jesus, sobre os seus ensinos, sobre as suas parábolas, que é o objeto central do livro 2, nós vamos perceber que Jesus, ele pode ter sido sucinto e subliminar nos aspectos que envolvem ciência e filosofia. Mas no que tange ao aspecto religioso, Jesus, que é o aspecto moral da sua doutrina, do seu evangelho, da sua mensagem, ele foi extremamente claro, lúcido. Ele não falou com meias palavras, ele foi extremamente objetivo. Ele disse claramente que o amor resume toda a lei, todos os profetas, que nós estamos aqui para amar e que o amor verdadeiro é aquele que ama sem reservas, como ele nos amou e exemplificou, doando-se por nós. Então percebam que o aspecto religioso ele foi e ele é muito claro e nítido para nós. Moisés trouxe já ali no Decálogo, Jesus reforçou e a doutrina espírita igualmente. Então, quanto ao aspecto moral e religioso, nós temos todo o conhecimento. O que nos falta é a vivência. Mas clareza de propósitos, clareza de entendimento e de verdades, isso nós não podemos nos queixar, nós temos. E a doutrina espírita, ela tem as obras básicas, que é a codificação, e tem as obras subsidiárias. Nós sabemos que a codificação ela é resumida no Pentateuco kardeciano, nas 5 obras da codificação: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas nós temos outras obras complementares que vêm aí nos trazer e nos fornecer informações super relevantes para compreender muito melhor a doutrina nos seus aspectos. Então, os livros da codificação kardeciana, aos quais se acrescenta obras subsidiárias devidamente selecionadas, são os instrumentos de que se serve o aprendiz na tarefa interpretativa da mensagem de Jesus. Por esta razão, terá que se dedicar com afinco a esse estudo, abrindo novas perspectivas quanto aos seus objetivos de aprendizado. E nós, como aprendizes da mensagem de Jesus, precisamos estudar a codificação. Não é apenas fazer o ESD e o EAD, porque aqui nós estamos vendo num aspecto global. É importante estudar cada uma dessas obras. E já informo aqui que o Conhecendo o Espiritismo traz para você o estudo completo das 5 obras da codificação. O Livro dos Espíritos você pode estudar através do Pétalas do Espiritismo, onde são áudios, onde cada uma das perguntas do Livro dos Espíritos é estudada. O estudo do Livro dos Médiuns você pode obter no Rosas da Mediunidade, onde estudamos todo o Livro dos Médiuns. O estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo nós temos dentro do canal no Rosas do Evangelho, onde nós estudamos também na sequência todo o Evangelho. O livro O Céu e o Inferno você encontra na playlist Rosas da Justiça Divina, onde nós estudamos todo o livro também. E o livro A Gênese você encontra na playlist Rosas da Criação.
Então, você tem aqui a oportunidade, de forma gratuita, de estudar toda a codificação. Se você ainda não o fez, faça, porque é muito importante nós conhecermos a doutrina de forma mais aprofundada e não superficialmente. Aqui nós trazemos para você a data da edição e da publicação dos livros da codificação. Então, o Livro dos Espíritos, na sua primeira publicação, foi em 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865 e a Gênese, 1868. E aqui, nas obras da codificação, nós percebemos os três aspectos da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, ele é essencialmente filosófico, ele traz o aspecto filosófico da doutrina espírita. O Livro dos Médiuns traz o aspecto científico da doutrina. O Evangelho segundo o Espiritismo traz ali essencialmente o aspecto religioso da doutrina. O Céu e o Inferno aborda ali também, de forma muito interessante, o aspecto filosófico da doutrina espírita e o moral também, religioso. E a Gênese ali traz o aspecto filosófico e científico também da doutrina. Então, nós percebemos que no estudo do Pentateuco, nós conseguimos identificar plenamente esses três ângulos, esses três aspectos que são fundamentais para a completa compreensão da doutrina espírita. Mas, graças a Allan Kardec e a inúmeros outros avatares da humanidade, nós temos hoje um grande número de literatura espírita a nos proporcionar uma compreensão maior da doutrina. Então, nós trazemos aqui as obras complementares de Allan Kardec, tá? Sem falar das de Chico Xavier, de Valdo Franco, de tantos outros trabalhadores da seara espírita que estão aí disponibilizando, dentro das suas limitações, um trabalho também de doutrina, de romances, enfim, de material à nossa disposição para o nosso aprendizado. Então, nós temos aqui as obras complementares de Allan Kardec. Nós temos a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, são 12 exemplares anuais, publicados desde 1858 até 1869, quando realmente ano em que Allan Kardec faleceu. Nós vamos estudar também todas as revistas espíritas. Agora, em março de 2022, nós vamos estar iniciando o estudo da Revista Espírita. Então, o objetivo do canal Conhecendo Espiritismo é disponibilizar para vocês o estudo, claro, dentro das nossas limitações, o estudo de toda a codificação e também dessas obras complementares que são muito relevantes para todos nós. Então, o estudo da doutrina espírita, e no caso aqui da Revista Espírita, será, claro, um estudo longo, se são 12 exemplares, mas o importante não é nós corrermos com o estudo, o importante é nós corrermos, sim, com a transformação do nosso coração. E ainda temos a instrução prática sobre as manifestações espíritas, o que é o Espiritismo, um livro muito bom, muito simples, para quem está iniciando na doutrina, é excelente. O Espiritismo na sua expressão mais simples, Viagem Espírita, de 1862, e Obras Póstumas. Também temos o estudo de obras póstumas no canal. Então, basta também procurar a playlist de obras póstumas que você vai identificar esse estudo no nosso canal. Então, percebam que é muito conteúdo para nós estudarmos, temos aí material para nossa reencarnação inteira, mas é muito bom estudar, porque ela nos dá a força que nós precisamos, o conhecimento que nós necessitamos para empreender as mudanças nas nossas vidas. E assim, meus queridos amigos, nós vamos finalizando mais um estudo
do EAD, livro 2. Trago mais uma vez aqui o nosso muito obrigada, as nossas redes sociais, lembrando que cada estudo faz parte de uma playlist no canal. Então, para facilitar a sua pesquisa, procure nas playlists, o estudo que lhe interessa. Temos aí, então, nosso Instagram, nosso Telegram, nosso site, onde você pode acessar o material dos cursos, a apostila, você pode acessar os slides para download no nosso site, lá na aba Sala de Aula. Se torne um membro do canal, é completamente sem custos para você e você tem acesso ao material que nós disponibilizamos para download de forma gratuita para você. Então, também não deixe de aproveitar. E temos aí o nosso e-mail, Evelyn, @ é para dúvidas doutrinárias, o suporte, @ é para outros questionamentos e o nosso WhatsApp e Telegram. Perfeito? Meus queridos amigos, espero que você tenha gostado da nossa aula. Se você gostou, dá aquela curtida, nós ficamos muito felizes e agradecemos. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe nos comentários do nosso vídeo que nós vamos responder para você. E caso você tenha achado o conteúdo deste vídeo interessante e que possa fazer bem e ser útil a uma outra pessoa, compartilhe este link. Meus queridos amigos, eu só tenho mais uma vez a agradecer pela sua presença. Deixo aqui um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.